Fui chegando aqui dentro do horário, em ponto. Isso é bom. Tô aqui. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Luciana Pereira, sou personal organizer especializada em ambientes profissionais, em ambientes corporativos. Nesse momento, eu estou fazendo essa live do ateliê da minha cliente, Ana Passos, que é a fundadora do ateliê Oco Indumentárias Africanas. Eu estou aqui fazendo a organização dela e ela é uma pessoa muito maravilhosa. Ela acabou de sair para poder vestir mais modelos. Ieda, seja muito bem-vinda. E aí, eu vou continuar aqui com vocês fazendo a live e depois eu volto para poder continuar a fazer aqui a organização dela. Então, como eu falei, sou Luciana Pereira, Ieda não viu, personal organizer especializada em ambientes profissionais. Estou aqui hoje com essa live e vou trazer a professora e psicóloga Flávia Pitella, que a Flávia vai nos falar um pouquinho sobre as reações, né, das pessoas em relação à organização, à desorganização. Nós vamos bater um papo leve para que a gente possa levar essa comunicação a vocês, tá bom? Então, a minha convidada já está aqui, eu vou deixar ela entrar. Vamos lá. Bora, Flávia. Oi, querida. Flávia maravilhosa. Tudo, tudo ótimo. Agora melhor ainda. Maravilha. Boa noite a todos, todo mundo bem aí? Espero que esteja todo mundo ótimo para acompanhar aqui a nossa live de hoje, esse papo super interessante, que a Lu fez a gentileza de fazer esse convite gracinha para mim, e que é um assunto que eu acho bem relevante para todo mundo, de todas as áreas, para poder se manter antenado e saber do que se trata, saber como é que é e tudo mais. Vamos embora, Lu. Achei Isso. legal o início, né? Esses dizeres que você falou, a importância da organização. Já coloco aqui, né, desde o início, todo mundo que sabe que eu sou psicóloga, a importância que a organização física, né, e tal, faz na organização mental, né? Que uma coisa está ligada à Sim, outra, são coisas que minimamente caminham juntos, né? Andam juntas e tal. Então, assim, eu acho isso extremamente importante. sim, sim. E hoje eu vou falar para você, Flávia, que assim, posso chamar de Flávia, né? Claro! Então, Flávia, eu ontem saí daqui à noite, deixei mesa ainda, várias coisas no mesmo lugar, só estava mexendo na parte do material. E quando foi de manhã, ela disse que não conseguiu, não aguentou, acordou muito cedo, 7 horas da manhã, e fez toda uma transformação no espaço físico, quer dizer, contagiou. Hoje ela já saiu com mais disposição, com mais vontade de trabalhar, quer dizer, são provas, né? Estou falando de provas de que realmente a organização ela dá assim um up na vida da gente. Ela dá uma resposta que é muito assim enriquecedora para tudo, né? É verdade. Eu gosto muito de dizer, você falou nessa coisa de contagiar, quem conhece o trabalho e tal, sabe que eu atendo muito inteira, faz concurso público, ou que seja para algum cargo público, ou que seja para uma residência médica, algum tipo de concurso, né? Vestibular também, eu atendo uma galera que faz vestibular e tal. Eu acho importante dizer que uma das dicas que eu sempre dou para o concurseiro, para o estudante, para a galera que quer seguir para essa área, é a importância de você arrumar o espaço onde vai estudar para ele ser convidativo, para ele minimamente te falar assim, senta aqui comigo, senta aqui nesse espaço, deixa eu aprender um pouco, deixa eu me sentir à vontade nesse espaço organizado, exatamente para ele poder ser convidativo a me chamar, me convidar a estar nesse momento de ensino. Para ficar na mesa, às vezes, lendo um livro, um caderno, olhando uma aula no computador,
e tudo mais, e minimamente perceber, né, que aquilo é algo que vai assim, eu não consigo estudar porque, sei lá, minhas canetas estão desorganizadas, meu material que eu preciso estudar não está separado, né, os livros que eu vou usar não estão separados por tema, alguma coisa nesse sentido. Isso é muito importante, né? Isso faz muita diferença. E é importante ter essa organização exatamente para a tua cabeça se sentir convidado a não se distrair, a não perder o foco, a não se embaralhar de alguma forma, né? Então, acho que tudo começa na organização. Eu acho que, assim, é interessante ver que a organização fora para dentro e não de dentro para fora, entende? Porque é normal a gente falar que alguns comportamentos dentro da psicologia, a gente diz, primeiro começa internamente para depois a gente externalizar, depois as atitudes virem para... Mas no caso da organização, é o lado contrário. É a organização de fora, é o ambiente organizado, as coisas pautadas, né, no mínimo de uma metodologia e tal, que entram para dentro e que me fazem me sentir convidado a poder me organizar mentalmente. Sim, sim. E assim, dentro da minha visão, né? E o que eu venho acompanhando com as minhas clientes, elas podem ser pessoas, mas eu sempre fui desorganizada. Tá, porque nunca ninguém organizou para você. Nunca ninguém lhe deu o prazer de conviver com a organização. Aí, muitas das vezes, eu não sei se isso tem muito a ver, mas eu lembro quando eu era criança, minha mãe falava assim: vai arrumar o seu quarto, vai arrumar suas gavetas, vai arrumar. Ela mandava ir fazer, mas nunca teve o tempo, não é que não tivesse interesse, o tempo de orientar. Perfeito. E eu fui descobrindo no dia a dia. Como? Pegando aqui, né? Eu vou contar um segredo aqui. De criança, eu era muito preguiça. Eu gosto muito, trouxe um ponto muito legal, Lu, que muita gente bota a culpa da desorganização na preguiça. Eu acredito, eu vejo por um lado, que até os casos pode ser o bem que a organização te faz, aquela que você procrastina, leva um pouco com a barriga, empurra, 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 depois o bem maior vem à tona. Porque você sabe que se você organizar a tua agenda, que seja com os horários, o teu armário, né, com as roupas no lugar certo, para na hora que eu preciso sair, que eu preciso pegar, eu sei onde está. É uma coisa quase que, né, automática, de eu ir pegar aquilo e eu sei onde buscar, porque faz sentido. Óbvio, a gente está aqui com uma profissional que pode falar isso de uma forma mais concisa, que a organização ela tem que fazer sentido, ela tem que ter uma métrica, ela tem que ter uma lógica. Então, por isso que quando eu falo para vocês, e comecei falando aqui hoje, que a organização tem que vir de fora para dentro, é por conta disso, porque ela tem que fazer sentido. Do Sim. contrário, por exemplo, se eu contrato a Lu para organizar minha casa e a organização que ela fizer não fizer sentido para mim, de alguma forma, vai dar ruim de qualquer jeito. Eu vou voltar a me desorganizar. Por Sim. quê? Porque talvez a organização não combinou com aquilo que eu busco. Então, Sim. muito do que eu acredito que a Lu executa é sobre exatamente você dar a oportunidade de a pessoa te explicar as necessidades dela, explicar aquilo que ela precisa, como é que o que ela usa mais, o que ela usa menos, como é que é a interação, para você poder organizar uma casa, uma cozinha, um quarto, um escritório e tal, exatamente para na hora que essa pessoa que viu tudo organizado, vai lá e pega, vai lá e busca. E depois da organização, acho que né? Até com um pouco até para lugar que deveria estar aquele livro, lugar que não faria sentido aquele livro estar. Sim, sim. É exatamente isso. A organização ela tem que fazer sentido. Então, aqui como exemplo, qualquer outro exemplo, primeiro momento eu vou conversar com o cliente, saber todas as dificuldades dele. O que ele faz, como ele faz,
por que que leva tanto tempo, por que que leva pouco tempo, qual a forma que ele raciocina, que também é o principal, e o que estimula ele na vida. Por que o que estimula? Porque eu preciso fazer o ambiente ser convidativo. Ele tem que estar convidativo, ele tem que fazer sentido. É como você falou, ele tem que fazer sentido para o artesão, não para mim. Perfeito, Para o empreendedor, não para mim. perfeito. Porque para mim, eu vou ver de uma forma mais técnica. Mas a emoção, a sensação, aquela coisa de que o ambiente vai abraçar e vai dizer assim: fica comigo, produz aqui, tem que vir desse cliente. O cliente tem que me falar. Então, a organização, ela realmente tem esse sentido. Agora, Flávia, diz para Tá. mim, Não. existem algumas conversas aí de que a nossa mente bagunçada, o nosso ambiente bagunçado ou desorganizado, ele está relacionado à nossa mente. Esclarece um pouquinho sobre isso para mim, por favor. Eu gosto muito até de usar um exemplo de uma paciente que há pouco tempo ligou para mim e mandou assim uma mensagem. Ai, doutora, aquilo que a senhora me falou da organização, hoje em dia eu vi isso acontecer na prática. Eu falei, como assim? Ela virou e falou assim: a senhora acredita que eu consegui organizar as gavetas, o armário do meu filho, mas eu fui parar para organizar a minha gaveta de meias e calcinhas e não consegui. E tô pelejando, mas não estou conseguindo organizar minhas meias e minhas calcinhas. A senhora acha que tem algum problema comigo? É algum sintoma? Eu devo tomar. Eu virei para ela e falei assim: você entende que se bobear para o teu filho, que o armário dele, a gaveta dele, você pode organizar. Você não tem questões, então para ele foi fácil organizar. Agora na tua, mexe em coisas íntimas, mexe às vezes traumas, em situações pessoais, mexe no teu naquela coisa mais íntima que você tem. É isso que está refletindo ali na gaveta. Se você não está conseguindo, se bobear é porque alguma coisa está te afetando, alguma coisa está vindo, algum gatilho está sendo disparado e não está te permitindo minimamente se organizar. Vamos trabalhar isso. Aí eu respondi para ela: vamos trabalhar isso semana que vem na sua terapia para ver se desenrola e aí você consegue organizar essa gaveta e rir para ela, porque imagina, uma gaveta de calcinha não conseguir ser organizada e é por isso que eu tô com a minha cabeça mal. Parece loucura, mas é assim, galera. Eu própria, quando a gente teve a reunião para fazer essa live hoje, eu falei com a Lu da importância, né, da gente falar sobre essas questões que podem ser sintomas, podem ser indícios de que tem alguma coisa que não está legal, que está errado, que eu tenho que talvez fazer uma investigação um pouco mais funda, mas ter o cuidado de entender que não é porque você é desorganizado, não é porque você às vezes procrastina na sua organização que você tem algum tipo de transtorno ou doença mental. Né? É muito bom a gente ter essa atenção para não entender errado, não levar para o lado e medicalizar, né? Adoecer todo e qualquer tipo de sintoma, todo e qualquer tipo de ato que a gente tenha pelo viés errado. É importante a gente entender que, sim, doenças como TDAH, a depressão, vão ter sintomas na nossa organização, não só mental, mas física, né? O depressivo, ele deixa tudo para depois, ele fica muito, né, naquela questão da procrastinação e tal. O TDAH, ele não consegue ter o foco, né, para se organizar, para arrumar aquilo que às vezes ele precisa, ele se perde, às vezes, na própria organização dele. Já a galera da terceira idade, que às vezes já está no início da demência senil, começa a esquecer, aí guarda demais, e aí quando vai procurar não guardou, porque ficou com aquilo na cabeça que eu devia guardar um lugar seguro, um lugar assim, assado, não sei o quê, e aí guarda demais e não acha, né? Onde é que aquilo está. Então, isso são características, isso são sintomas, sim, de algumas doenças, mas não é só um sintoma que define a doença, não é só um sintoma que vai fazer a diferença, né? É importante a gente entender que às vezes um sintoma pode ser o gatilho. É legal a gente investigar, é legal a gente procurar saber, mas desdobrar o porquê que eu não estou conseguindo me organizar,
O porquê que eu não estou conseguindo? Será que é isso que a própria Lu falou? Desde criança eu nunca fui organizada. Desde criança eu não tive o exemplo do meu pai, da minha mãe, do meu cuidador, da minha avó, da minha tia, seja lá com conviver. Eu não tive o exemplo de me preocupar em chegar no colégio e organizar meus livros, ter um lugar organizadinho para eu estudar, até mesmo organizar meus brinquedos, né? Sim. Aquela galera sempre deixava as coisas por aí, tudo largado. É importante a gente pensar nisso antes de falar, não, porque eu tenho TDAH, porque eu não me organizo. Não é por aí, né? Mas é importante a gente lembrar, porque isso sim é um sintoma dessas doenças, é uma característica dessas doenças, deve ser levado a sério sempre que possível, sim, mas não é porque eu tenho essa questão na minha vida que eu vou me definir como alguém que está passando por alguma questão ligada à minha saúde mental. Mas, sim, falando como a Lu falou, a organização é fundamental para o nosso bem-estar. Não só o bem-estar físico, de eu viver num ambiente limpo, de eu viver num ambiente organizado, de eu viver num ambiente onde minimamente eu consigo melhorar aquilo que já está bom, mas também num ambiente que a minha saúde mental, a minha cabeça, a minha memória, todas as minhas atividades mentais vão se sentir confortáveis porque está tudo organizado. Eu sei que se a Lu me pedir aqui, eu sei aqui na minha pilha de livros, tem meu livro sobre psiquiatria. Eu sei onde ele está. E eu sei que na hora que eu terminar, eu tenho que colocar ele no lugar. Eu tenho meu livrinho aqui de psicofarmacologia, da parte dos remédios. Eu pego ele quando eu preciso, mas eu boto ele de volta no lugar. E essa regra, né, essa metodologia faz todo sentido. Sim, ela vai fazer sentido porque o seu atendimento acaba sendo mais rápido e você não perde o foco, porque creio eu, né, que dentro da psicologia, por exemplo, a pessoa está ali sendo atendida, mesmo principalmente se for, eu não sei se você faz o home office, quando Uhum, faz o home office, a gente está aqui do outro lado, já é difícil se expor estando junto. Do outro lado, deve ser um pouquinho mais fácil, mas sai de cena para pegar um livro que não está à mão, algo que é tão importante, a pessoa que já dispersou e já se verdade. sentiu. Se for aquela pessoa com problema de autoestima e tal, pronto, a doutora já está de saco cheio de mim, está fazendo cara feia, É alguma coisa assim, fora do que eu estou vendo. E aí traz para você, como profissional, como a pessoa que está atendendo ali, vai trazer para você uma impressão ruim. verdade. Falou tudo. É sobre isso. E eu acho muito, muito importante a gente levar em consideração isso que a Lu está falando, porque não é só na tua área profissional, né, que vai fazer diferença, né? Não é só na área profissional que eu vou ter que saber, por uma questão de organização, das urgências, né? Ter o senso de urgência. O que que eu preciso fazer antes, o que que eu preciso fazer depois para colocar em prática e as coisas funcionarem. Mas também na nossa vida prática, né? Como família, com amigos, com a área profissional, entrando um pouco nessa área também, quando a gente faz home office, como a Lu deu exemplo, de você ter que se organizar para poder ter toda a atenção para o teu cliente, para o teu paciente e tudo mais, né? Isso faz toda a diferença, concordo plenamente. Além de que você também precisa ter tudo organizado para você também ter mais tempo com a sua família. Perfeito. Sim. Porque se a gente indo mais um pouco para o lado da residência, uma casa desorganizada, você não consegue ter aquele momento de sentar com o filho, conversar, ter aquele momento de observar se o filho está com um comportamento suspeito, se não está. Observar se o seu próprio relacionamento conjugal não está sendo traído por você mesmo ali, Perfeito. com toda a tarefa que você acumula, porque você não consegue dar conta da organização. Isso tudo são fatores muito importantes, além de jogar, como a senhora disse, que eu ver se eu entendi direitinho, ao Sim. invés de culpar e justificar outros problemas com a Perfeito. depressão, com a desorganização, com o TDAH, não vamos culpar nem justificar erros com, para isso, a
investigação, né, doutora? Perfeito, perfeito. Eu gosto muito de dizer para quem tem alguma dúvida, porque não tem só um sintoma, né? Uma doença, um transtorno, ele é diagnosticado não por conta de uma característica, de um sintoma, é por conta de um bloco, né? Quando a gente faz o diagnóstico, a gente seleciona várias atividades, várias características daquela pessoa que ela anda tendo, ou que ela anda apresentando, ou que era uma coisa que ela era de um jeito antes e passa a ser depois, né? Um exemplo ótimo é a galera os depressivos, que normalmente eram pessoas que nunca tiveram problema com organização e que quando passa a ter a doença passa a ficar evidente, a desorganização, o desleixo e tal, passa a ficar gritante. A pessoa está desorganizada ou não está organizando, que ela vai ser diagnosticada com depressão. Provavelmente ela vai ter que ter um monte de outros sintomas associados a essa desorganização para poder ser diagnosticado com aquilo. E aí, óbvio que numa avaliação neuropsicológica, feito por um psicólogo e tal, ele vai poder identificar, bom, então você tem esse sintoma ligado, tem quadro depressivo, ou então talvez a gente tenha aqui um quadro de TDAH. Para quem não conhece, para quem é leigo, TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São as pessoas que normalmente são muito agitadas, têm um hiperfoco, têm questões ali que elas não conseguem focar só numa coisa, a atenção delas acaba, se alguma coisa mais interessante passa, ela estava focada aqui, ela vira para lá e vai embora, esquece o que estava fazendo e por aí vai. Além disso, além da depressão e do TDAH, né, a desorganização também é um sintoma, como eu falei, da demência senil, né, da questão do nosso envelhecimento, que é natural para todos nós, né, não é X, Y ou Z, todos nós passaremos por isso. Né? A desorganização também pode ser uma característica do esquizofrênico e de outras. Eu gosto muito de dizer que desorganização, de uma forma geral, ela vai ser uma característica muito forte, e aí vai depender do quadro que o paciente tiver, em cada doença, em cada transtorno, de uma forma diferente. Ela vai se apresentar de uma forma diferente, né? E é importante a gente ver como é que isso está você, caso você tenha sido diagnosticado. Se você não foi diagnosticado e só tem essa característica, talvez é só uma questão de adaptação, de aprender a se organizar. A luta aqui para ensinar é sobre isso. Com certeza, para Mas, ensinar. mas não é só isso. Se tiver mais sintomas acoplados nessa situação, aí sim, vale a pena procurar um profissional da área, um profissional especialista, para fazer uma avaliação e ver se a questão é só a desorganização, e eu estou enaltecendo por outros motivos, ou se tem uma coisa por trás disso. Mas, lembrando e repetindo sempre, não é só um sintoma, tem que ser mais de um ligados à desorganização para poder a gente diagnosticar alguma coisa aí no meio. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta. A gente já entendeu que não Sim, podemos justificar a nossa desordem unicamente por esses transtornos, por uma depressão, por nada disso. sim. Mas vamos lá. Também é válido dizer que a pessoa que traz, vamos dizer assim, um empregado que traz já todo um processo e um laudo médico de que ele tem um problema, que a desorganização do local de trabalho pode piorar a situação dele? Sim, eu gosto muito de dizer que, por exemplo, quando a pessoa está com depressão, vou usar mais a depressão, porque eu acho que a depressão é uma doença muito em voga hoje em dia, as pessoas Isso, falam muito disso, eu prefiro usar até a depressão do que o exemplo do TDAH, porque TDAH hoje em dia está muito banalizado, está todo mundo isso. tratando de uma forma, todo mundo tem TDAH hoje em dia, que na verdade não é verdade, não é assim tão simples, mas todo mundo diz ter TDAH. Então, eu vou usar o exemplo da depressão, que é um pouco mais sério e tal, para a gente poder usar aqui como exemplo. Uma pessoa em depressão, se ela está com dificuldade de organizar a casa dela, mas ela já começou um tratamento com o psicólogo, junto com o psiquiatra, isso é, a terapia ao medicamento, né? Tá?
ela tivesse minimamente ou alguém que organizasse o ambiente onde ela vive, ou, no caso, contratar alguém para fazer essa organização. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é fato. Se é esse paciente depressivo que já iniciou a terapia, já está tomando o remedinho dele, a parte dele ele já está fazendo, minimamente. Só que isso não significa que de hoje para amanhã, porque ele começou a tomar o remédio agora, que amanhã ele vai sair fazendo tudo em casa, vai voltar a ser como ele era, vai ser super proativo, vai começar a fazer e vai. Não é por aí, né? É bom a gente lembrar que uma pessoa que tem a depressão, mesmo que esteja se cuidando, ela precisa de ajuda. E ao achar um profissional ou um parente ou um amigo que possa auxiliar ela nessa organização, tá? É importante que essa pessoa entenda que o ambiente onde ela vai viver, onde ela vai conviver para a melhora dela, faz toda a diferença. Ela estar num ambiente onde uma roupa de cama foi trocada, a cama tá arrumadinha, não precisa ser nem cama de hotel, não, gente. Tipo, não entendam errado, mas minimamente organizada, com um lençolzinho ali dobrado, um travesseiro fofinho, com uma fronha bonitinha, simpática, convidativa para você ali dormir à noite. Tá num ambiente bacana para acordar durante o dia, abrir a janela, aí eu tenho minha mesa limpa, com espaço para eu poder sentar, ler um livro, estudar alguma coisa. Eu tenho minha cozinha organizada para fazer uma refeição, para se me der vontade, eu ir lá fazer um macarrãozinho, que seja um miojo simples, rápido de fazer, mas eu sei onde pegar minha panelinha, ou então tá ali meus pratos para poder arrumar a mesa. Eu gosto muito de dizer que o início que você vê que o depressivo começou a melhorar é quando ele começa a arrumar a mesa, mesmo ele morando sozinho. Ele arruma a mesa para ele sentar e ter uma refeição, mesmo que seja ele com ele mesmo, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença. E aí a organização. Então, quando a Lu me pergunta, isso afeta? O ambiente afeta? Afeta. Porque se o paciente doente está tomando remédio, está fazendo a terapia dele, está correndo atrás, está tentando sair de onde ele estava, está tentando sair dessa inércia, né? Que a doença puxa a pessoa para ela. Se minimamente ela olhar em volta e ver que está tudo caminhando, está tudo indo, que ele tem a possibilidade de virar e falar assim, não, eu não preciso nem organizar, eu preciso só manter a organização. Eu só preciso manter isso aqui que foi feito para mim. E agora eu me sinto minimamente com mais motivação de fazer isso acontecer. Por quê? Porque o remédio está me ajudando, a terapia está me aliviando, então eu consigo. Já que eu não organizei, alguém organizou para mim, eu consigo pegar o negócio e botar de volta no lugar depois de ter usado. E por aí vai. Então, assim, é importante sim, para a melhora do paciente, esse ambiente organizado, esse ambiente limpo, esse ambiente claro, né? Porque o ideal também é isso, a gente associar a organização do espaço com a questão da limpeza, da higiene, do espaço aonde eu vou conviver e onde eu vou fazer aquilo ficar ainda melhor para mim. Eu imagino que vocês podem entender por que o ambiente hospitalar é bem clean, assim, não tem muitos acessórios, só tem aquilo que é naquele momento. Isso porque tem que estar organizado. Imagina se no hospitalar a gente vai se cuidar e aí tá tudo jogado, uma seringa largada ali, um soro largado ali. Primeiro que vai ter material, aquilo pode causar um mais sério para depois por uma questão mental também. A gente saber que eu estou ali, eu estou sendo cuidado, está tudo organizado, está tudo funcionando ao meu redor. Sim, sim, sim. É o que, por exemplo, hoje, né, eu cheguei a falar com a Ana. Eu falei, Ana, que eu estava fazendo essa parede aqui atrás de mim, né? Uhum. Então, ela, não, nós vamos fazer assim, vamos botar. Eu falei, não, a imagem, a sua prateleira, ela tem que estar clean, né? Que é o termo bonito, ele tem que estar clean, tem que estar limpo. Você tem que olhar para a parede, sentir a claridade da parede, olhar para a sua estante, para a sua prateleira e ver seus itens de uma forma que você facilmente vai passear por ali e vai pegar. Não que você tem que abrir uma caixinha de cada vez, uma coisa, isso aqui não tá, isso aqui tá ali. Eu falei, não é assim. Ela, não, Lu, agora eu entendi. Porque ela achava que eu ia colocar somente os panos na prateleira. Eu falei, não, vai entrar
tudo. Ela, como? Eu falei, até o fim você vai ver. Mas o espaço, ele tem que estar assim, com tudo visivelmente aparente. E Porque, convidativo, né, Lu? E sim, também esse visual, eu gosto muito de dizer que, principalmente para a psicologia, né, a gente entende que tudo na vida, primeiro a gente compra, come, conquista com os olhos. Depois, aos poucos, se for o caso, é com o olfato, com o paladar e com o tato. Então, se eu vejo alguma coisa organizada, aquilo é convidativo, inclusive, para eu ir lá pegar, para eu ir lá buscar material, para eu ir lá comprar aquela roupa, né, aquele sim, utensílio, para eu ir lá e me apaixonar e falar, nossa, que interessante, deixa eu ver, deixa eu pegar para olhar. Aí eu vou olhar, vou analisar, depois boto no lugar e tal. Até um exemplo que eu acho muito bom é quando a gente vê a criança. A criança, ela não vai atrás de um brinquedo que está no meio da bagunça que ela não consegue ver. Ela não, vai atrás do que ela visualmente consegue enxergar. Então, que ela vai lá, pega, brinca e tal, não sei o quê. Óbvio que a criança ela tem que ser ensinada. Se você não ensinar para ela, ela tem que guardar, senão não vai ter depois de novo para brincar novamente no outro dia, não vai acontecer. Mas, do contrário, é importante a criança saber que está ali e que está ao alcance dela. E é importante o pai, a mãe, o cuidador passar essa mensagem também. Tipo, acabou de brincar, vamos guardar brinquedos, né? Vamos organizar os brinquedos de uma forma que quando você quiser brincar de novo, vai estar lá, vai estar disponível, vai estar lá no lugarzinho onde você guardou. E é isso que eu achei sensacional isso que você falou da prateleira aí atrás. Tem que ser sim, convidativo, tem que ser chamativo. tem, Assim, vem me pegar, vem sim, sim, porque, por exemplo, a pessoa as peças dela são únicas, então ela está criando. Ela está criando aqui e aí ela pensou num acessório, num detalhe para colocar na peça, ali naquele momento. Se ela perder tempo em procurar, ela vai achar outro mais fácil para colocar e não vai fazer exatamente o que ela pensou, o que ela criou, que a mente dela imaginou, visualizou e falou assim: não, isso aqui vai ficar bonito. E aí a possibilidade dela olhar depois de pronto e falar: ficou bonito, mas não era o que eu queria. A mesma coisa pode acontecer com a cliente que olha. Então, fica complicado. É igual uma outra questão que surgiu aqui, né? Ela falou assim: eu falei, agora você tem uma mesa. E a mesa vivia cheia de coisa. Eu falei, agora você tem uma mesa. E essa mesa você vai conseguir sentar, tomar um café, convidar as amigas, as modelos que vestem. E você pode fazer um coffee break, um lanchinho. Aí ela, mas eu falei, tá, mas você vai fazer a prova com a modelo e ela vai ter como divulgar mais o seu trabalho. Perfeito. Aí ela, mas eu já faço. Eu falei, tá, pensa no seguinte, vou usar o termo diferente para você entender. Um espaço instagramável, que hoje é a palavra do momento, né? Eu falei um assim instagramável, onde elas vão querer chegar e vão querer tirar foto ali agarrada na sua prateleira de material. Por quê? Porque tá bonito, porque moda é beleza, moda é harmonia, moda é você a ela, tá bom, Lu, no moda beleza você já me conquistou. Falei, então, é pensar não apenas na praticidade, mas também no como você vai conquistar quem chega. No seu caso, no seu ateliê, para outras pessoas, quem chega no escritório. Quem nunca chegou num escritório, vamos dizer, de contabilidade e viu ali um monte de papel espalhado para tudo quanto é lado de qualquer jeito, qual a impressão que tem? Não, esse lugar está tudo cheirando a poeira, está tudo cheirando a coisa, isso não vai. Quem é? Será que eles mexem nos processos? Será que eles dão conta mesmo? Né? Sim. Então a pessoa no caso que é o meu cliente, né? O empresário ele precisa ser levado a pensar nisso. Ele precisa pensar nisso. Qual
qual o posicionamento dele perante o seu cliente. Perfeito. Como que ele está dizendo para o cliente dele o valor do trabalho dele? É sobre Ele isso. tá, ou é um alto valor, a gente não está falando de preço, está falando de valor, Sim. ou a gente está falando de um baixo valor? Porque valor, para mim, é credibilidade, é confiança, É né? Porque eu acho até que você tocou num ponto que eu acho até importante, até para o entendimento, né? O valor está ligado a tudo que você agrega àquilo. Então, até se você agregar uma organização, se você agregar uma imagem melhorada e tudo, isso tudo também é valor, né? Mas é um valor agregado àquilo que você está vendendo, né? Então, assim, por exemplo, das prateleiras, eu acho essencial que a pessoa está agregando o visual, né? A imagem instagramada e tal, está agregando esse visual àquilo que ela está vendendo. Não só pelo material, pelo objeto, mas também pela intenção do todo, né? Do visual que ela está adquirindo. sim, 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 entendeu? Assim, é algo, eu acho que essa nossa conversa é algo que dá para a gente levar por muitas horas, né? Porque a organização e a consciência humana, essa coisa da pessoa cuidar da mente humana, eu acho que é uma coisa, um assunto que dá para a gente falar por muitas e muitas horas sem ficar maçante. A minha imagem está parada aí, porque para mim aqui ela está parada. A, Deixa eu ver se a sua imagem, para mim, está parada também. é. Então, pessoal, acena aí quem tiver com a imagem. Para mim tá até uma cara assim feia. Vamos nós aqui. Mas a minha, deixa eu ver aqui. Ui, não. Será que é minha? Enfim, nós poderíamos ficar aqui muitas e muitas horas falando sobre o assunto, Sim. né? Mas eu acho que tudo que a senhora já falou, que você já falou, fico eu passeando aqui entre o senhor, o Flávio, o doutor, enfim. Tudo Como que você você já falou não fica preocupado, não. foi, foi assim, bem enriquecedor. Já deixou todo mundo bem ciente da importância, não só da organização, mas também do cuidado de não ficar se julgando, se autoavaliando, né? Se autoexaminando, porque nós temos esse mau costume de, de que nós temos um TDAH, ou que tem uma depressão, ou qualquer outro transtorno, né? Você deixou bem claro. Sim. E assim, eu quero muito te agradecer, porque foi uma conversa assim, muito enriquecedora, Eu queria mas só, eu. trouxe até eu tinha separado só uns itens que eu acho importante, exatamente Pode para falar dessa parte da organização. Tipo assim, é importante, galera, vocês entenderem que a organização ela desempenha um papel crucial, tá? Para a gente ter uma manutenção e uma melhoria na nossa saúde mental. Então, assim, tudo isso que a Lu falou, de como que ela aplica a organização na prática, né, dos clientes dela e tudo mais, como é que isso poderia ajudar quem quer que fosse na parte da saúde mental, né? Eu vou destacar aqui alguns pontos ligando, né, a importância da organização, né, do bem-estar mental com a organização física e tudo mais. Número um, que eu poderia dizer, é a redução do estresse, né? Um ambiente organizado, tá? E um plano de ações bem estruturado, né? Que ajudem a reduzir esse tipo de situação na minha vida, pode sim reduzir o meu estresse, pode sim reduzir a minha tensão, o meu nervosismo, inclusive a minha ansiedade, né? Tanto se fala hoje em dia de ansiedade, pode sim reduzir a minha ansiedade, tá? Saber onde estão as coisas, né? O que eu preciso, onde é que eu vou encontrar aquilo dentro daquele espaço, daquele meio, né? Pode eliminar essa ansiedade que está associada à desordem e falta de controle.
tá? Um segundo ponto que eu acho muito importante também falar é o aumento da produtividade que a organização pode trazer. Associada à saúde mental. Ter uma agenda organizada, uma mesa, né, de trabalho, o próprio computador organizado em pastas e coisas separadinhas ali e tal, arrumado de uma forma assim, ele melhora a nossa eficácia. Né? Eu gosto muito, quando eu dou palestra em empresas, eu gosto muito de dizer o quanto é importante o espaço onde aquela pessoa está trabalhando exatamente para ela conseguir produzir mais. Porque imagina o tempo que ela leva, assim, se resolvendo dentro da desorganização. É muito louco, parece pouco, mas não é. É muita coisa. Às vezes, uma coisa que me levaria, sei lá, 10 minutos, 20 minutos, eu demoro meia hora, 40 minutos, porque eu não estou achando onde é que onde é que eu botei o papel, onde é que eu botei, não sei, a xerox da identidade do cliente. A cliente aqui comprou outro estilete, porque ela não achava o estilete que estava na Olha, mesa de corte. olha aí, Ela não achava, debaixo de uma pilha de tecido, olha, de retalhos, e aí ela não acha, preciso do estilete. Foi na rua, comprou um estilete, porque ela não achava. Aí, quando ela contou, eu fiquei olhando para a cara dela. Eu falei, como é que pode isso, gente? pois Eu falei, a ela, mas agora eu não vou perder mais nada. Eu falei, claro que não. pois é. A ideia é. Eu acho até importante esse exemplo que você deu, porque, assim, quando você sabe onde é que as suas ferramentas, não só ferramenta de trabalho, mas ferramenta, utensílio doméstico e tal, quando você sabe onde os seus recursos, né, os recursos que você precisa, né, necessários, estão, pode ficar melhor para você executar ou para você concluir, né, uma tarefa, uma atividade mais rapidamente. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, do tempo que você levaria, acaba ganhando. A Lu deu o exemplo da moça que perdeu lá o estilete. Ela teve que demorar para fazer o que ela tinha que fazer, porque ela teve que ir na rua comprar um estilete, ou não sei se ela pediu pela internet, mas demorou. O lance aqui é que demorou. Né? Outro item que é importante, que eu elenquei para poder falar aqui hoje para vocês sobre essa questão da organização da saúde mental, é a melhoria da qualidade do sono. Pois é, muita gente acha interessante isso, mas eu trouxe exatamente uns insights para vocês entenderem o quanto que a organização pode afetar em todos os sentidos da nossa vida. Ambiente desorganizado, eles podem contribuir sim para insônia, tá? Para noites mal dormidas, mas como, né? Um quarto limpo, um quarto arrumado, tá? Ele pode promover um sono mais tranquilo e reparador, porque eu sei que na hora que eu acordar, e se eu te acordar, talvez em cima da hora, eu vou saber onde está a minha meia, eu vou saber onde está a minha calcinha, eu vou saber onde está a minha calça, a minha blusa, para me arrumar para poder sair correndo para, sei lá, para o compromisso que eu tiver. Uma casa desorganizada, imagina. Minha mãe me ligou, vou dar um exemplo até meu próprio. Essa semana, felicidade de ganhar um sobrinho. Meu irmão e a mulher dele deram um neném. Não estava previsto, ela ia só ter daqui a 2 semanas. Ele resolveu nascer antes. Fomos acordados. Exatamente. Fomos acordados no meio da noite para sair correndo para o hospital, porque ela teve que fazer um parto de emergência. Se a minha casa não tivesse organizada, imagina, eu e meu marido no desespero. Cadê isso? Cadê? Meu Deus, não tem como, entende? Então, assim, até para o sono da gente, isso é importante, porque eu durmo tranquila, sabendo que independente do que acontecer, eu sei, eu tô num ambiente limpo, eu tô numa cama limpinha, com os lençóis trocados, onde toda semana eu lavo o lençol, eu troco a roupa de cama para poder manter essa higiene física e mental também. Outra coisa que eu acho importante que eu elenquei é a promoção do bem-estar emocional, né? A organização pessoal, né? Que é isso que a Lu tá dando como exemplo aqui do trabalho dela, ajuda a criar um sentimento de realização e de competência. Muita gente às vezes me procura por conta da autoestima, que não está legal. Isso é uma coisa que faz total diferença. O quanto essa pessoa vive num ambiente organizado, e isso promove para ela um bem-estar emocional a ponto dela se sentir minimamente competente para exercer aquela tarefa, para exercer aquele a fazer que ela tem para fazer,
né? Completar as tarefas, né? E ao completar, eu sabia que eu não vou precisar mais desse material, então eu posso guardar para outra coisa tomar lugar desse material que estava aqui. Eu posso colocar isso de lado, porque isso aqui eu já terminei, eu já concluí, e botar um outro material na minha mesa para poder dar continuidade, né? Essa sensação, né, de controle sobre as coisas, porque eu sei onde está tudo. A satisfação que a gente tem pode não ser perceptível, pode ser assim, ah, mas como assim? Eu fico feliz porque está tudo organizado? Não, gente, mas é uma sensação que é inconsciente nossa, de eu saber que eu tô, tudo que eu precisar eu tenho à mão. Eu só ir lá, abrir uma gaveta, só ir lá, abrir um armário, só ir lá até ali a prateleira atrás da lua e pegar alguma coisa que eu preciso. O exemplo que ela deu de botar ali tudo organizado na prateleira e querer botar um acessório a mais, ela facilmente vai lá, pega, coloca e devolve para o lugar para outro momento precisar pegar, novamente pegar. Então, assim, essa ordem que a gente organiza pelo ambiente, ela traz um bem-estar interno emocional também, né? Facilitar a facilidade da tomada de decisão. Mas como assim a organização vai me facilitar tomar uma decisão? Gente, quando tudo está organizado, tomar uma decisão torna as coisas mais fáceis. Porque eu sei o que, que dá e o que, que não dá. O que, que eu consigo, o que, que eu não consigo. O que, que é possível, o que, que não é possível para mim. Porque eu tenho tudo aquilo claro. Eu tenho tudo aquilo, como a Lu própria usou, clean. Não só na minha mente, como no meu espaço, entendem? Então, assim, você poder acessar as informações, acessar os objetos, acessar as coisas na prática, né? Rapidamente e fazer as escolhas certas com com as informações e com os utensílios certos, sem ficar sobrecarregado, sem ficar desesperado na confusão, na desordem e tal, é muito melhor. Imagine que, às vezes, para tomar uma decisão, a pessoa... Vamos usar de novo o exemplo da cliente da Lu, que perdeu, né, o estilete. Ela provavelmente, sem o estilete, ela ficou na dúvida. Corto ou não corto? Será que eu uso a tesoura no lugar? Será que eu tento cortar com uma faca da cozinha que eu arrumo aqui para engembrar? Com certeza não teria o mesmo resultado, né? Porque o que ela está buscando é uma coisa completamente diferente, né? A organização ela é essencial para a nossa saúde mental e principalmente para a gente poder ter produtividade dentro daquilo que a gente está se propondo, né? A melhoria, inclusive, é um outro ponto, a melhoria nas nossas relações pessoais, né? Um ambiente doméstico organizado, como a própria Lu falou com relação a um casal, a uma família e tal, pode sim reduzir conflitos. Por quê? Porque eu sei onde é que tá, eu não vou ficar de fulano, cadê minha carteira? Ciclana, onde é que você botou aquilo? Não, se tá Não, organizado. assim, desculpa interromper, não é só essa questão onde que tá e todo mundo dentro de casa. O pior ocorre algum imprevisto, como aconteceu da criança que resolveu nascer de última hora. Vai que essa mãe tá na rua, aí ela liga para casa. Olha, a bolsa do neném. Onde é que tá a bolsa? Ah, não arrumei. Você pega. Onde que tá? Não sei. Quanto tempo vai levar? Porque Sim, a gente não tem que pensar também apenas na organização para o nosso bem-estar quando dentro da situação. É quando o nosso bem-estar mental, para quando você depende de alguém para pegar algo no seu espaço. Que aí a verdade. pessoa precisa achar. Porque se ela encontra uma bagunça, ela não vai ter a vontade de botar de volta no lugar que ela encontrou. Perfeito. Porque está bagunçado, posso jogar em qualquer outro lugar. Agora, como eu falei hoje também com a menina, eu falei para ela, a senhora vai me corrigir se eu estiver errada. O ser humano, ele tem a tendência a repetir aquilo que ele encontra. Então, se eu estou de fora, cheguei, encontrei, vamos supor, a panela de feijão dentro da geladeira, eu sei que a panela não pode estar dentro da geladeira, mas se é na casa do outro, ela vai voltar para a geladeira. Perfeito. Perfeito. Ela não Exato. vai para outro lugar, certo? E entende?
você está falando, inclusive, se repete com relação à criança. Como eu falei no início, se a criança não cresceu num ambiente organizado ou não viu os pais terem o mínimo de organização, ela vai reproduzir isso para a vida. Então, ela provavelmente vai ser um adolescente desorganizado, ela vai ser um adulto desorganizado, e tudo isso é como se fosse assim, uma bola de neve, onde a desorganização não vai ser desmistificada, a não ser que ela passe em algum momento a falar, não dá mais, a desorganização está me afetando, está me atrapalhando. Eu não estou conseguindo, inclusive, emprego, eu não estou conseguindo me resolver, eu não estou conseguindo evoluir na minha vida, eu não estou conseguindo nem relacionamento, porque todo mundo com quem eu me relaciono, a pessoa chega aqui em casa e fica horrorizada com a minha bagunça, né? E por aí vai. Então, assim, é importante a gente entender isso também, que o espaço organizado é uma questão de respeito, inclusive ao outro, aonde eu sei que esse espaço aqui é meu, que está com as minhas coisas, na organização que me faz sentido, mas do quarto do lado é do meu filho, ou do meu irmão, ou da minha mãe, e aí é o espaço dela, ela organiza na lógica dela, da forma como ela acha importante. A organização também é uma demonstração de respeito, né? Meus pertences estarem organizados no meu espaço, assim como os pertences do outro. Para a galera que eu atendo, que às vezes divide casa, né? 3, 4 estudantes moram no apartamento cada um tem uma prateleira na geladeira para guardar suas comidas, suas coisas e tal. Isso é importante, porque a organização ali trata do respeito, de eu respeitar o que é da Lu, a Lu respeitar o que é meu, ela não botar a mão, não tirar uma coisa minha do lugar e tal, e por aí vai. Isso eu acho essencial, eu acho de extrema importância, né? Promover essa harmonia e essa cooperação também, quando você vive com o outro ali, né? O apoio também no desenvolvimento de rotinas saudáveis, né? A organização ela ajuda a estabelecer, né, e a manter rotinas saudáveis, como horário, né, como exercícios, como refeições, até mesmo lazer, né? Pô, lazer organizado? Sim. Sim, sim. É Imagina, para dar certo. exatamente. Imaginem que, por exemplo, um esporte, uma festa, se não estiver minimamente organizado, vai dar ruim. Não vai dar legal. Vai dar alguma coisa que não vai ser bacana. Então, assim, todas essas coisas, elas são essenciais para a saúde mental, né, das pessoas. Então, a organização, ela faz sentido. Ela é essencial, sim, para a nossa saúde mental funcionar. Principalmente porque vai dar mais clareza mental para nós, como a gente falou, né? Amei, eu vou começar a usar isso. A cabeça mais clean, né? Como ela falou, é sobre isso, gente. Sabe? Um espaço físico organizado, ele pode sim refletir e promover, tá? Uma mente organizada, né? A desordem física, tá? Ela pode contribuir para uma sensação de sobrecarga, de peso, de poxa, eu tô um monte de coisa em cima de mim, não tô aguentando. E às vezes nem é. Às vezes é só o espaço que eu tô visualmente vendo que não está organizado. Então fica sobrecarregado na minha mente, acaba sobrecarregando e eu acabo fazendo confusões mentais, esquecimento, né? Incorporar. Eu acho que a principal mensagem que eu gostaria de deixar hoje aqui para quem nos assistiu é que incorporar hábitos de organização, né, na sua rotina diária e tal, no seu ambiente de trabalho e no seu ambiente domiciliar, né, pode ter um impacto positivo, sim, extremamente significativo na sua saúde, não só física, não só biológica, mas principalmente na sua saúde mental, proporcionando mais calma, mais tranquilidade e mais assertividade na tomada de decisão quando a gente tem que tomar alguma atitude, quando a gente tem que decidir sobre alguma coisa. Nossa Senhora, foi mais do que maravilhoso. É, você falou tudo, tá? Foi ótimo, assim. Você foi, vou dizer para você, você foi Ah, cirúrgica, não é? Eu vou aprendendo as coisas, vou passando. Vamos lá. Você foi cirúrgica, foi perfeita em todas as suas definições, tá? Foi muito bom mesmo, e é realmente tudo isso. É para isso que eu trabalho, levar para as pessoas isso, entendeu?
Isso no sentido de tão importante, de grandioso, tá? De as pessoas poderem usufruir dessa saúde, que muitas das vezes não precisa de um remédio, de uma medicação, de algo, apenas uma harmonização do espaço, uma organização. E para isso eu estou aí, vou estar aí sempre. É só me chamar, é só me perguntar alguma coisa. Eu vou estar sempre pronta para dar uma dica. Então, assim, com o coração imensamente agradecido, porque as suas palavras foram muito, muito valiosas, do início ao fim. Eu lhe agradeço, tá? A sua participação, mas fala um pouquinho do seu projeto para a gente poder encerrar. Eu que agradeço, Lu, pela oportunidade, pelo convite super carinhoso que você fez, pela troca que a gente teve antes nos bastidores e aqui na frente dos nossos ouvintes e tal. A única coisa a mensagem que eu quero deixar assim, galera, não leve tão a sério, às vezes, medicalizar ou levar os sintomas como se fosse o fim. Não, para tudo tem uma solução. A Lu, por exemplo, traz essa solução de alguma forma para você minimizar, ver que não é por aí, não precisa ficar morando debaixo de tudo desorganizado. Dá para se organizar e manter, às vezes, só essa organização. Nem todo mundo tem essa prática e consegue se organizar o espaço, às vezes, com tanta clareza. Às vezes é importante a gente ter um profissional que vem nos ajudar, que vem nos aconselhar e falar, não, bora arrumar aqui assim, bora fazer assado, porque vai fazer mais sentido para você, você vai ver que depois vai funcionar melhor, né? E para quem precisar, às vezes, ou para poder falar sobre algum sintoma, ou para poder, às vezes, tirar uma dúvida, ou porque descobriu que precisa, ou se conscientizou que terapia faz bem e tal, entre em contato com a gente. Tem um projeto social bem legal chamado Terapia para Todos, que está aí desde 2015, funcionando a todo vapor em todo o Brasil. A gente tem atendimentos online e presencial em várias capitais. É uma equipe de mais de 37 psicólogos esperando e contando que você, que precisa, busque pela gente. É só entrar no site, lá tem todas as informações, lá tem todas as características e tudo que você pode procurar para poder entender se você precisa ou não. E mesmo sem precisar, se é uma questão de autoconhecimento, Terapia para Todos também está aí para te ajudar. Por um preço, por um valor social, não desmerecendo o trabalho do profissional. É um valor que é exatamente justo, mas para quem precisa, para quem às vezes não tem condição de pagar o valor cheio. Então, fiquem à Sim, vontade, tá? Tirar suas dúvidas e para sim, iniciar a terapia, se for o caso. sim. Eu vou colocar lá na legenda da nossa live, que vai ficar gravada, vai ficar lá no feed. Eu vou colocar todos os contatos, então quem ficou vai ter acesso, quem não ficou também vai ter acesso, porque eu acho que é sempre muito bom um apoiar o outro e Claro, apoiar esse projeto é super válido, porque tem tudo a ver, né? Organização e mente saudável tem tudo a ver, tá bom? Muito obrigada, obrigada a todos que estão aqui até agora, né? Deixa eu ver quem está aqui. A Suelen, a Dani Dias, está aqui. Muito obrigada por vocês estarem. Deixa eu ver quem mais aqui. Eu ainda estou meio perdida com digitar aqui, gente. Peraí, tá? Muito obrigada. E eu encerro por aqui, gente. Amanhã tem outra. Não falta, tá, Flávia? pode, Vem que aí nós vamos ter uma assessora administrativa, tá bom? tá bom. Aí nós vamos estar juntas, tá? Uma ótima noite para vocês, tá? Tchauzinho. Beijo, galera. Beijo.